Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o conceito de integral, tá? Para funções de várias variáveis. A gente vai começar com as funções de duas variáveis, né? E definir o conceito de integral para esse tipo de função, tá? Se vocês lembrarem em cálculo 1, quando a gente estudou integral definida, a ideia era calcular uma área de uma certa região, né? E a partir desse estudo a gente chegou no conceito de integral definida. Vocês lembrarem, né? Então vamos fazer o gráfico de uma função aqui. Vamos lá. Então, suponha que tem lá uma função f, né? Definida em um intervalo fechado AB. O que a gente fez lá em cálculo 1, né? Quando definiu a integral definida, foi encontrar um método, né? Então, suponha que essa curva aqui é o gráfico da função f, né? Então, a função f é positiva, tá? Nesse intervalo fechado AB. Só para simplificar aqui. Então, quando a gente define a integral de a até b de f de x dx, né? E esse número, quando existe, né? É a área dessa região aqui, né? Compreendida entre o eixo x e sob o gráfico da função f, tá? Com x variando entre a e b, né? Então, a ideia é generalizar esse conceito, tá? Então, basicamente, a integral definida lá em cálculo 1, né? A gente conseguia estudar área, né? A ideia aqui é definir para funções de duas variáveis, né? O mesmo conceito. E aplicar processo semelhante para a gente definir o volume de um sólido. Ok? Então a ideia vai ser análoga. A gente vai ter lá uma função agora definida em um retângulo. O que isso significa? Que é um retângulo aqui para a gente. Vai ser um produto cartesiano de dois intervalos fechados, né? Então, imagina uma função definida no retângulo. Então, o seu gráfico, né, vai ser uma superfície, né, que está, digamos assim, sobre esse retângulo. Como nessa figura aqui, ó. Tá? Então, a função definida num retângulo. Então, a superfície vai ser... O gráfico vai ser uma superfície, né, que está, digamos assim, sobre esse retângulo F aqui. Então, a gente vai definir a integral dupla. Vai ser uma maneira de calcular o volume dessa região aqui, tá? Compreendida entre o retângulo e entre essa superfície azul aqui, tá? Então, antes da gente chegar lá, né, vamos relembrar, né, como que a gente definiu essa área aqui como uma integral, né? Ou seja, como que a gente definiu integral? Porque a ideia é basicamente integral definida é, por definição, uma área. A gente pode enxergar assim. E para a gente que integral dupla, você pode enxergar como um volume. Então, vamos começar então relembrando o cálculo 1. Se vocês lembrarem lá, a primeira coisa que a gente estuda em cálculo 1, quando vai estudar as integrais, são as integrais indefinidas. Dentre as integrais indefinidas, a gente estuda, começa dando o que é uma primitiva. Então, o que é uma primitiva, né? Então, suponha que eu tenho uma função f. O que é uma primitiva dessa função, né? O que significa uma f maiúscula ser uma primitiva de uma função f? Isso significa que quando você deriva, né, a função f maiúscula, a derivada da sua fzinha, né? Então, nesse caso, nós dizemos que a f maiúscula é uma primitiva da f, certo? Então, o que a integral
indefinida dessa f é o conjunto formado por todas as primitivas da f, né? Então a gente define lá, quando a gente escreve assim, né, sem os intervalos de integração, isso aqui por definição é o conjunto formado por todas as funções f de x, né? Tal que f é uma primitiva da fzinha, tá? A gente consegue mostrar que se f é uma primitiva de uma função f e g também é uma primitiva de uma f, né? Ou seja, essa f maiúscula, g maiúscula, qual se deriva, ambas vai dar a função fzinha, né, de x. Isso vai nos garantir que essas duas funções, né, as duas primitivas, diferem por uma constante. Ou seja, essa g é da forma f de x mais c, onde c é um número real fixo, tá? Ó, então, basicamente, para calcular uma primitiva, basta encontrar uma, porque todas as outras só diferem dessa que você encontrou por uma constante. Ó, por exemplo, se a sua f é uma função, digamos, x², uma primitiva dela, qual seria? Se vocês lembrarem lá das fórmulas, né, de integral, é x ao cubo sobre 3, né? Por quê? Quando se calcula, nesse caso, a derivada de f, né? Isso fica, bom, 1/3 da constante sai para fora, fica derivada de x ao cubo. Então fica 1/3 derivada de x ao cubo é 3x². Aí 3 por 3 dá 1, então vai dar x², que é a minha f, né? Então, todas as primitivas são da forma dessa função aqui, ó, são da forma x ao cubo sobre 3 mais alguma constante. São x ao cubo sobre 3 mais 1, x ao cubo sobre 3 mais 2, x ao cubo sobre 3 mais meio, x ao cubo sobre 3 mais raiz de 2, x ao cubo sobre 3 menos 2, assim por diante. Tá? Então, desse fato, a gente pode, então, concluir que a integral indefinida de uma função qualquer f de x, né, é o conjunto formado por todas as f de x mais c, né, em que f você pode escrever assim, ó. Se f é uma primitiva da função f, então você pode escrever assim, ó, que a integral, né, indefinida da função fzinha é formada por todas as funções do tipo f de x mais c, né, em que c é uma constante, tá? Mas lá em cálculo 1, aí para não ficar carregando notação de conjunto, a gente escreve simplesmente assim, né? f de x mais c. Não sei para as reais, né? Onde f é uma primitiva, né? Geralmente a gente até, por abuso aí, a gente fala que essa f maiúscula é a integral, né, da fzinha. Na verdade é uma integral, mas tudo bem. O que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de integral indefinida. Se você olhar, não tem nada de novo aqui. Porque quando a gente está estudando cálculo 1, né, a gente estuda primeiro limite, depois passa para estudar a derivada e começa nas integrais indefinidas. Se você olhar nesse estudo das integrais indefinidas, não tem nenhum conceito novo. Tá? É basicamente derivada. Você está basicamente, porque pega uma função e procura qual é a função que quando eu derivo dá a função que eu tenho aqui, né? Ou seja, dada fzinha, você vai procurar uma função f maiúscula, tal que quando você deriva f maiúscula, o resultado é a função fzinha que você tem, né? Então, integral indefinida não tem nada de novo, entre aspas, não tem nada de integral aqui. Tá? Isso aqui é derivada. Mas por que a gente chama de integral indefinida? Se vocês lembrarem, quando a gente vai definir
eu vou revisar com vocês, tá? O que é integral definida. Integral definida está relacionada com aquele conceito que eu falei aqui em cima, tá? Que é de área. Quando a função é positiva, né? É a área que está sobre o eixo x e abaixo do gráfico da função f, né? Que basicamente é área, né? É um limite com soma de áreas. Isso é integral, digamos assim, integral verdadeira, né? Que é integral definida. Então, por que esses dois conceitos são chamados integrais? Porque a gente tem o teorema fundamental do cálculo, tá? Ele tem esse nome, não é à toa, né? Teorema fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele liga esses dois conceitos, a integral definida com a integral indefinida. Mas como a integral indefinida é derivada, ou seja, o teorema fundamental do cálculo, né? Ele liga o conceito de integral definida com derivada. A gente aprende basicamente que calcular essa área é calcular a integral indefinida, né? As primitivas da função. E calcular nos extremos, né? Tem uma formulazinha lá. Se eu quero, por exemplo, essa integral definida, eu tenho f uma primitiva, né? Da fzinha. Então isso aqui é f de b menos f de a. Isso aqui é o que diz o teorema fundamental do cálculo. Tem algumas condições, né, e tal, mas basicamente está ligando, juntando ali tudo aqueles conceitos que a gente estuda no cálculo. Integral, que basicamente é a área, com derivada, tá? Que é coeficiente angular do retangente. Então os dois principais aí tópicos que a gente estuda em cálculo 1, eles são relacionados, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo. Ok? Então vamos relembrar como que a gente define integral definida, tá? Para depois a gente definir integral aqui para funções de duas variáveis. Ó, vamos fazer tudo meio que de maneira intuitiva, tá? Então, ó, suponha que f é definido no intervalo fechado AB. Então, a gente vai considerar funções definidas em intervalos fechados. Intervalo fechado AB nos reais, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para definir, né? É pegar esse intervalo AB e dividi-lo em vários subintervalos, n subintervalos. Tá? Então, vamos lá. Então, você está lá na reta real. Digamos lá, que aqui é o 0, aqui é o A e aqui é o B. Tá? Esse aqui é o intervalo fechado AB, que é o domínio ali de uma função f, tá? Então a gente vai dividir esse intervalo AB em n subintervalos da seguinte forma. Aqui a gente pode assumir, tá, que esses subintervalos têm todos o mesmo comprimento, tá? Então, ó, por exemplo, vamos dividir isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subintervalos. Então, o A eu vou chamar de x0. Aí vai pegar um ponto aqui e chamar de x1. Pega um outro ponto, x2, e assim por diante. Tá? x3, x4, x5, x6. E o B eu vou chamar de x7. Então, nós temos 7 subintervalos aqui, né? Que dividem o intervalo AB. Os intervalos x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4, x4, x5, x5, x6, x6, x7. Tá? Então, n é um número qualquer. Então, divide ali em n intervalos. No caso aqui, dividi em 7. Mas nós todos temos o mesmo comprimento, né? Ó, a folha aqui do caderno aqui dá pra ver, né? Ó. É um quadradinho aqui, ó, um quadrado de comprimento. Bom, os comprimentos desses caras eu vou denotar por ΔX. Então, por exemplo, todos esses intervalos vão ter o mesmo comprimento, né? Como é que a gente faz a conta? No caso geral, né? Aqui vai dar um quadrado. Como é que eu sei, por exemplo, o comprimento? O comprimento do
todo, né, é simples, né? É B menos A. No caso aqui, eu dividi o intervalo BA em 7, né? Então, cada pedacinho vai ter comprimento B menos A dividido por 7. Então, o ΔX é o comprimento de cada subintervalo, tá? Como todos vão ter o mesmo comprimento, nesse caso dessa figura, o comprimento de cada subintervalo é isso aqui. No caso geral, se eu dividir em N subintervalos, cada subintervalo vai ter esse comprimento aqui, tá? Então, olha lá. Vamos definir soma de rima. Como é que você faz? Você vai em cada subintervalo, deixa eu apagar isso aqui, e vai escolher um ponto que está chamando de ponto de amostragem, tá? Em cada um desses subintervalos. Então, eu venho nesse primeiro intervalo, ó. Escolha um ponto qualquer desse subintervalo. Esse aqui, eu vou chamar de x1 estrela. Vem aqui, pego x2 estrela. E assim por diante. Essa escolha é arbitrária, tá? Qualquer ponto serve. Dentro do subintervalo. X5 estrela. X6 estrela. X7 estrela. Aí, tá? Então, no caso aqui, então, como eu dividi a B em 7 subintervalos, você vai escolher 7 pontos. No caso geral, se você divide em N subintervalos, você vai pegar N pontos, tá? Daí a gente vai definir a soma de rima como sendo essa soma aqui, ó. Bom, todo mundo já aprendeu o que é isso, né? Ou seja, você vai fazer f de x1 estrela vezes ΔX, mais o f de x2 estrelas vezes ΔX, mais até f de xn estrela vezes ΔX, tá? Ou seja, você vai pegar, calcula o f de x1 estrela, multiplica pelo comprimento do intervalo x0, x1. Pega o f de x2 estrela, multiplica pelo comprimento do intervalo x1, x2. Só que como todos esses subintervalos têm o mesmo comprimento, vai aparecer sempre o mesmo ΔX aqui, tá? Por isso que a soma de rima vai ser essa soma aqui, tá? Vamos descendo aqui, ó. O que acontece? No caso que minha função é positiva, tá? Então aqui essa linha azul aqui, ó, é o gráfico da função f, tá? Essa curva aqui, mais ou menos. O que vai acontecer quando a gente calcula essa soma de rima, né? Então, olha só, o que é o f de x1 que aparece em cada... Esses f de xi aqui, estrela que aparecem, tá? Então, ó, no primeiro intervalo aqui, ó, aqui tá o x1, né, no eixo x. Aqui eu tô olhando o gráfico da função, né? Então, o f de x1, f de x1 estrela, vai estar associado a esse ponto aqui ó, no gráfico, né? Deixa eu pegar outra cor, preto aqui, ó. Esse ponto que está no gráfico é o ponto x1 estrela, f de x1 estrela. Deixa eu apagar isso aqui, não vai confundir. Aqui, ó, tá o x2 na abscissa, né, no eixo x. Então, aqui, a gente tem um ponto gráfico de coordenadas x2 estrela, f de x2 estrela e assim por diante, né, ó. Isso aqui, ó, é o ponto x3 estrela, f de x3 estrela. Então, quando você faz cada uma dessas multiplicações aqui, ó, por exemplo, o que é isso aqui? F de x1 estrela vezes ΔX. Ó, o ΔX é o comprimento da base, é o x1 menos x0, né? Lembrando que o A é eu tô chamando de x0, o B é o xn, né? Então, ΔX é esse comprimento, e o f de x1 é esse número aqui. Então, você pode enxergar como sendo esse f de x1 estrela como sendo a altura desse retângulo aqui. Tá? Então, esse produto aqui vai me dar justamente a área desse retângulo aqui, ó. Essa área aqui, ó. Desse retângulo aqui. De maneira análoga, que é o f de 2 estrela vezes ΔX. ΔX
Eu comprimento o intervalo x1, x2, né? Lembra, delta x eu comprimento todos os intervalos, porque todos os subintervalos vão ter o mesmo comprimento. E o fx2 estrela, você pode enxergar como sendo a medida dessa altura aqui, ó. Né? Que é a altura desse retângulo aqui, ó. Então, aquele produto é a área da base vezes a altura, que te dá a área desse retângulo. E assim para todos. Todos os retângulos. Tá? Então, quando a gente faz esse processo, calcula essa soma de rima, o que eu estou fazendo basicamente é o quê? Se você olhar agora em maneira intuitiva, olha a área compreendida entre a curva azul aqui, ó, essa curva azul, e o eixo X, tá? Se você comparar ela com a área com a soma das áreas de todos os retângulos, você vai ver que de certa forma a soma dessas áreas dos retângulos é uma boa aproximação para a área da região que está acima do eixo X e abaixo dessa curva azul que é o gráfico da função f. Também de maneira intuitiva, a gente dá para enxergar que quanto menor for a base desses retângulos, se eu for colocando mais retângulos aqui, formando mais retângulos, ou seja, dividindo esse intervalo AB em mais subintervalos, a área da soma dos retângulos vai se tornar cada vez mais próxima da área dessa região compreendida entre o eixo X e o gráfico da função f. Tá? Então a ideia é o seguinte: quando a gente divide o intervalo AB em n subintervalos, faz esse n tender ao infinito. Então, entre aspas, eu estou dividindo o intervalo AB em infinitos subintervalos. Tá? Ou seja, pega a soma de rima, faz o n ir ao infinito. Ou seja, calcula o limite das somas de rima quando n tende ao infinito. Isso, por definição, vai ser justamente a área, no caso em que a função é positiva, tá? Função positiva, esse aqui, né? Em que todo x entre A e B, né, tem que f de x é não negativo. Então, o que vai acontecer é que quando você calcula esse limite, quando esse limite existir, né, se for um número, o que a gente vai obter é justamente a área dessa região aqui, ó, compreendida. Não vou conseguir desenhar, pintar aqui, mas a área da região que está a área da região que está acima do eixo x e abaixo do gráfico da função f. Tá? Na verdade, isso é a definição. A gente define essa área como sendo o limite das somas de Riemann quando o n lá, né, o número de subintervalos vai para o infinito. Tá? Isso é que a gente chama de integral definida. Tá? Então, o que é uma integral definida? Você pode enxergar, é uma área. Tá? Até que a gente consegue definir esse conceito, assim, essa forma de visualizar, eu usei para funções positivas, não negativas, né? Só que o conceito é definido para qualquer tipo de função, tá? A função precisa ser positiva, não. Ok? Então, a gente agora vai estudar funções de duas variáveis definidas em um retângulo, né? Então, a gente vai usar a mesma ideia, tá? Do que a gente fez aqui para funções de uma variável. Beleza?